Olá pessoal, meu nome é José Lucas, eu sou professor de matemática aqui na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, e meu intuito com este vídeo é trazer para vocês algumas questões envolvendo aí o tema de taxas relacionadas. As questões que vou resolver neste vídeo, elas estão contidas aí, boa parte delas, nas minhas notas de aula, cujo material você pode baixar aí no link do meu site que se encontra aqui na descrição do vídeo. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é a questão que diz o seguinte: o volume V de um balão esférico está aumentando com uma taxa dV/dt igual a 50 centímetros cúbicos por segundo. Já quero te dar uma dica, já começa anotando os dados da questão, tá bom? Então eu vou colocar aqui, número 1, dV/dt igual a 50 centímetros cúbicos por segundo. Como fala em volume, é um balão esférico, então tem que lembrar qual é o volume da esfera. Então, o volume da esfera, para quem não sabe, é dado por 4/3 de πr ao cubo. E aí pede que determine-se a taxa de variação do raio. Então, como está perguntando a taxa do raio, então vai ser dr/dt. É isso que a gente não sabe. Exatamente quando o raio é 8 centímetros, ou seja, quando R é igual a 8 centímetros. Então, esses aqui são os dados da minha questão. Qual é a técnica? Depois de você separar os dados, pega a fórmula que relaciona os dois. Nesse caso já tem uma fórmula dada. Em algumas questões vamos ter que desenvolver alguma coisa para poder relacionar as variáveis. Nesse caso eu já tenho uma fórmula que relaciona V com R. Qual é a sugestão depois? Derivar implicitamente. Então, derivando implicitamente, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou ter de um lado dV/dt, e do outro lado eu vou ter 4/3 de π vezes 3 r ao quadrado dr/dt. Onde eu vou poder aqui cancelar o fator em comum, que é o 3. E eu vou ficar literalmente, no lado direito da minha expressão com 4π r ao quadrado dr/dt. Só que a gente já sabe quem é dV/dt, né? Que foi dado como dado na questão, que no caso é 50. Então, eu vou ter o seguinte: 50 igual 4π, o r é 8 ao quadrado, que é isso que a gente está querendo estudar, vezes dr/dt. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 50 igual 4π vezes 64, dr/dt, ok? E a gente vai fazendo as continhas, ó, 64 vezes π, vai dar 256, então eu vou passar aqui dividindo. Acabou não sobrando espaço para poder colocar as unidades de medida, mas está aqui centímetros por segundo. Claro, numa prova sem calculadora a gente para por aqui ou ainda simplifica por 2, que vai dar tranquilamente para fazer isso. Então, notem como é que a gente deve realizar. Em primeiro lugar, separa os dados. Chega-se a uma fórmula, a fórmula já é dada, nesse caso aqui ela é dada por essa expressão, e depois deriva implicitamente e substitui os dados. Vou copiar a número 2 aqui, para a gente poder fazer agora aqui embaixo. A questão número 2, ela diz o seguinte: a posição x de t de um veículo em movimento é dado por essa expressão que está aqui. Veja, embora essa questão está aqui junta, mas ela é uma questão apenas de taxa de variação, tá bom? Eu tenho a posição, né, que seria o meu S ou o meu X, como quiser chamar, dado por 4t ao cubo menos 6t ao quadrado mais 2t. E aí pede-se a velocidade quando t é igual a 2. Então a gente vai derivar o x, ou seja, a velocidade é a derivada da posição, ou a derivada do espaço, como quiser dizer, que nesse nosso caso é 12t ao quadrado menos 12t mais 2. Por esse motivo, a velocidade quando eu estou com tempo igual a 2 vai ser 12 vezes 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2 mais 2, que dá 12 vezes 4, menos 24, mais 2, que no final das contas vai dar 48, menos 24 mais 2, 24 mais 2, 26 metros por segundo. Ok? Vamos lá para mais questões. Agora eu tenho na 3 uma piscina que tem um formato retangular, onde o comprimento L de t é igual a 5 mais 0,2t, e a sua largura é W de t
igual a 3 mais 0,1t, onde t é o tempo em horas. Então, eu já vou substituir aqui ó, os dados. Né? Eu tenho que o comprimento vai ser L de t igual a 5 mais 0,2t, e eu tenho a largura, dado por W de t, igual a 3 mais 0,1t. Como a piscina tem um formato retangular, então a gente sabe que a área de um retângulo é dada por largura vezes comprimento, ou comprimento vezes largura. Então, em outras palavras, eu vou ter que a área, que eu vou chamar de A de t, porque varia conforme o tempo, vai ser o L de t vezes o W de t. Ok? Então, no final das contas, já temos uma expressão aqui. Depois disso, determine a taxa de variação da área da piscina no instante em que t é igual a 5. Então, a pergunta é, quem é a derivada da área em relação ao tempo quando o t for igual a 5 horas? Então, é essa a grande pergunta da gente. Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente sabe quem é a área, né? Então, ó, temos que A de t é dado por 5 mais 0,2t vezes 3 mais 0,1t. Por esse motivo, quem é a derivada da área em relação ao tempo? Eu vou utilizar a regra do produto. A derivada do primeiro é 0,2 vezes o segundo, mais o primeiro, mais a derivada do segundo, que é 0,1. Então, como a gente quer calcular essa derivada quando o tempo é igual a 5, a gente já pode fazer aqui a substituição sem nenhum problema. Então, essa derivada, quando o t for igual a 5, vai ser quem? 0,2 mais 3 mais 0,5, opa, que é uma multiplicação, né? Mais 5 mais 0,2 vezes 5 vai ser a mesma coisa que 5 mais 1 vezes 0,1. Ok? E aí, no final das contas, vamos fazer a conta com calma. Vai dar aqui 0,6. Depois, 0,2 vezes 0,5. Quem tem dificuldade, ó, 0,2 vezes 0,5. Basta você olhar que isso aqui é a mesma coisa que ser 2 vezes 10. 5 vezes 10, ou seja, 10 sobre 10. Resumindo a história, isso aqui é equivalente a dar 1, né? Mas você poderia ter feito, eu acho que até mais rápido, assim. 3,5 vezes 0,1. E aqui desse lado vai dar 0,6. E esse aqui você vai ter que fazer o quê? 0,2 vezes 3,5. Aí você pode fazer assim, ó. Lembre-se que isso aqui é a mesma coisa que 2 sobre 10, esse aqui é 35 sobre 10. Então dá 70 sobre 10, certo? Ou melhor, sobre 100, e aí vai dar 0,7. Ok? Então vai dar 0,7, que somando com 0,6 dá 1,3. Ok? Como em horas, e eu tenho área, então é metros ao quadrado. E aí nós temos a resolução do nosso problema. Vamos resolver agora a questão número 5, que diz assim: uma esfera está sendo inflada de modo que seu volume aumenta a uma taxa dV/dt de 200 centímetros cúbicos por segundo. Então vai ser algo do tipo dV/dt igual a 200 centímetros cúbicos por segundo. Está perguntando quem é a taxa de variação do raio, ou seja, dr/dt, no instante em que o raio da esfera seja exatamente 5 centímetros. Como a gente está falando de uma esfera, para quem não lembra, o volume da esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. E aí, pessoal, quando eu entendo isso, então basta a gente derivar o volume em relação ao tempo, de modo implícito. Então eu vou ter dV/dt igual a 4/3 πr. Opa, como eu estou derivando implicitamente, vai ficar 3r ao quadrado dr/dt. Então, eu vou substituir agora o valor dr e o r que está aqui, ó. Ou seja, eu vou ter 200 igual, vou cancelar aqui, vai ficar 4π, 5 ao quadrado dr/dt. 5 ao quadrado é 25, que vezes 4 dá 100. Já vou passar aqui para o outro membro. Então vai dar o seguinte, né?
2 dividido por π, certo? E aí, como é dr dt, e a gente trabalhando com centímetro, então vai ficar centímetros por segundo, né? Isso aqui vai ser o nosso dr dt, quando r é igual a 5 centímetros. Vou copiar aqui para poder ajudar. Vamos agora resolver a próxima questão. A questão 6 vai nos falar agora sobre a ideia do cilindro. Eu já vou começar lembrando a vocês que o volume do cilindro é dado por πr² vezes h. E aí diz o seguinte, que ele está aumentando a uma taxa, né? dV dt 150 centímetros cúbicos por segundo. Sabendo então que a altura dele é constante, igual a 12 centímetros, está perguntando quem é a taxa de variação do raio, ou seja, dr dt, quando o raio é igual a 4 centímetros. Então é essa a pergunta. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos derivar tudo aqui implicitamente, né? Como h é já 12, então já vou colocar assim, ó. Que o v vai ser πr² vezes 12, ou seja, 12 πr², e derivando implicitamente eu vou ter dv dt igual a 12 π 2r dr dt. E agora eu vou substituir os dados. dv dt é 150, 2 vezes 12 dá 24, né? 24 π, o raio é 4, dr dt. 4 vezes 24 dá 96. Então vai ficar literalmente 150 sobre 96 π centímetros por segundo. Então está aqui a nossa taxa que foi solicitada na questão. Vamos para mais outra questão, né? Agora eu tenho o seguinte, agora eu tenho uma água que está sendo despejada em um tanque cônico. Então eu tenho agora a ideia de um cone, né? Invertido quer dizer que ele está nessa posição aqui, ó. Que eu estou simbolizando aqui para vocês. E aí, a gente sabe que ele está aumentando a uma taxa, dV dt, de 0,3 metros cúbicos por minuto. O tanque tem uma altura, né, de 6 metros. O raio da base é 3 metros. E pede a taxa de variação da altura, né, dH dt, quando o h é 2 metros. Então vamos colocar os dados aqui na questão. Ó. O raio da base está aqui, que é 3. A altura do cone todo é 6, é isso que nós temos. Em alguma altura específica, né? Eu vou ter aqui, ó, um raio aqui e vou ter uma altura também aqui, ó. Certo? Que eu vou literalmente chamar R minúsculo e o H minúsculo aqui. Então, vamos analisar que eu tenho aqui, na verdade, dois triângulos, ó, semelhantes. O maior, né? Vou ter essa ideia mais ou menos que eu vou desenhar aqui para vocês. Esse aqui que eu tenho 6 e 3, e aqui eu tenho R e tenho H. Eu posso relacionar eles dois, ó. Eu vou ter R sobre H igual a 3 sobre 6. Fazendo o meu pelos extremos, eu tenho 6R igual a 3H, ou seja, o R vai ser, na verdade, 3 sobre 6H, ou seja, 1 meio de H. Ou H sobre 2, como quiser chamar. Então é nisso aqui que eu vou trabalhar, né? Eu vou derivar implicitamente agora essa equação. E derivando implicitamente eu vou ter o quê? Né? Em primeiro lugar, eu tenho R igual a metade de H. Então, lembrando da fórmula do volume do cone, né? Quem é a fórmula do volume do cone, né? O volume do cone é dado por V igual a 1/3 πr² H. Então, eu vou ter dV dt igual a 1/3 π. Aí veja bem, eu já vou substituir no lugar do R na fórmula a expressão agora 1 meio de H. Então vai ficar assim, né? 1/3 π 1 meio H ao quadrado vezes H, o que vai dar aqui 1/4 de H ao quadrado, né? Vezes H. Que isso aqui, na verdade, é pra gente o quê, né? Você pode multiplicar essas bases aqui, vai dar 1 sobre 12, já vou colocar aqui, ó. 1 sobre 12.
E ali eu teria h ao cubo, né, quando eu multiplico esses dois. Então, derivando implicitamente, vai dar 3h ao quadrado dh dt. E aí, como foi dado na questão, dv dt é 0,3, 1 sobre 12 π, 3 vezes o h é 2 ao quadrado, dh dt. Então, para terminar as contas, ó, eu vou ter 0,3, 1 sobre 12 π. Aqui eu tenho 4 vezes 3 dá 12. Cancela aqui. Então, vai dar 0,3 sobre π. Essa é a conta aqui solicitada realmente para a gente. Ok, pessoal? E aí, obviamente, as unidades de medida, como é H, né? É metro por segundo. Ok? Depois, vamos lá para a questão 8. Ela nem é de taxa relacionada, é apenas uma mera taxa de variação, mas a gente vai fazer também. Vou puxar essa outra aqui mais para baixo. Que diz o seguinte: a posição de um foguete é dada por essa função que está aí para a gente. Né? Então, st igual a 10t ao quadrado menos 5t. E está pedindo, né, que a gente calcule a velocidade no instante t igual a 3. Então, basta derivar o s, né, que vai dar 20t menos 5. E aí, isso aqui é a velocidade. Então, agora a velocidade quando t é igual a 3 vai dar 20 vezes 3 menos 5, ou seja, 60 menos 5, que dá igual a 55 metros por segundo. Ok? Para finalizar, temos aqui duas questões, a questão 9 e a questão 10. A questão 9 nos fala de um círculo. Para quem não lembra, a área de um círculo ela é dada, né, da seguinte fórmula, πr ao quadrado. E está perguntando quem é o DADT, quando o raio do círculo é 10 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, ó. Derivando implicitamente vai dar π 2r dr dt. Mas no enunciado foi nos dito, né, que no final das contas a circunferência de um círculo aumenta a uma taxa dc sobre dt igual a 6 centímetros por segundo. É a pergunta que não quer calar. O que é que a gente vai fazer com isso? Então, vamos lembrar uma coisa. A circunferência é o comprimento da circunferência. Então, ela é dada pela fórmula 2πr. E aí, derivando implicitamente em relação a t, nós vamos ter aqui, ó, 2π dr dt. Mas na questão é nos dado que dc dt é 6 centímetros, então, por segundo, né? Então, eu vou ter isso aqui. Jogando para o outro membro, eu vou ter 6 sobre 2π. E aí vai dar para a gente 3 sobre π. Agora, eu posso substituir aqui na fórmula. Então, a taxa solicitada, né, vai ser π vezes 2, foi dado que o r deveria ser 10, e a gente tem ali 3 sobre π. Então, cancela, cancela, 3 vezes 2 dá 6, vezes 10, 60. Então, a taxa solicitada é 60 centímetros ao quadrado por segundo. E por fim, vou copiar aqui. Também é uma questão mais de taxa de variação, na verdade. A gente tem aqui um ciclista ao longo de uma estrada e tem a fórmula aqui da posição dele. Então, pede a taxa de variação da velocidade. Isso aqui, na verdade, foi digitado errado, né? Velocidade não é isso aqui. É dx dt. Se fosse a aceleração, é que seria aquela derivada. Tá bom? E aí, ó, na questão 10, já que a velocidade, basta derivar o espaço. Ou seja, 4t menos 8. Só isso que a gente tem, né? E aí eu quero saber o que vai acontecer no instante t igual a 4, né? Então, no instante t igual a 4, nós vamos ter 4 vezes 4 menos 8, que é igual a 16 menos 8, que é igual a 16. E aí vai ser metros por minutos. Porque eu tenho metros aqui e o tempo dado em minutos. Ok, pessoal? Eu espero, né, que a resolução dessas questões, que como eu falei no início do vídeo, geralmente esse tema que é mais temido pelos alunos, essas resoluções têm ajudado vocês. Prestem extremamente atenção nessas questões que envolvem
semelhança de triângulos, como essa anterior que eu fiz da circunferência, que envolve 2 vezes aqui você trabalhar com derivação implícita, porque elas acabam muitas vezes para os alunos sendo quase com a casca de banana, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Assistam os vídeos quantas vezes necessitar para que você possa literalmente gabaritar a sua prova de cálculo 1, tá bom? E aguardo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!